Dia 21 de setembro, às 16 horas e 54 minutos, horário de Brasília, a Lua entra nova em Virgem e marca o eclipse solar, a contraparte do eclipse lunar do dia 7. O que é um eclipse no seu corpo? Não como um acontecimento lá no alto, mas aqui na pele, nos ossos. A menos que você encontre em você esse entendimento, essa ressonância, sempre vai aparecer algo fora, algo separado, e a gente está cansado de sentir separado. Todas as noites você fecha os olhos e dorme. Todas as manhãs você abre os olhos e acorda. O eclipse é quando você está no meio do dia, cercada de barulho, no burburinho do cotidiano, e você fecha os olhos. E naquele momento em que tudo deveria ser claro, fica escuro. Entre aquilo que você vê lá fora, que você absorve de uma maneira, ou que te consome, ou que te nutre, e aquilo que só você vê aqui dentro, no seu universo particular, entre deuses e monstros e memórias e sonhos, existe um véu, existe uma pálpebra. Essa pálpebra, que se fecha no meio do dia, é um eclipse. Naquele momento, você não vê mais nada lá fora. A sua consciência vai parar em um outro lugar, adentra outras moradas, encontra ali de mestres a falsos profetas, que você tem que calar. Tem que separar o joio do trigo, tem que averiguar a palavra, porque quando você entra no eclipse, quando essa pálpebra se fecha, esse é o seu espaço, a sua sombra, o seu escuro. E a gente não pode mais ser refém daquilo que a gente carrega dentro. Esse eixo do eclipse lunar em Peixes, no dia 7, e o solar em Virgem, no dia 21, ambos em uma lunação dupla em Virgem, é extraordinário. Imagina um portal que se abre no tempo, que quebra a linearidade de onde você estava vindo e para onde você estava indo. É uma janela cósmica que se abre para te revelar algo, uma outra possibilidade de vida, um outro caminho, uma outra realidade. O que quer que seja que você tenha acessado nessa janela é precioso para além do que você é capaz de compreender. Pode ter sido um livramento, uma percepção de você mesma, onde você resgata um poder pessoal que você nem imaginava que você tinha. Pode ser uma clareza súbita sobre o seu projeto de vida, ou um insight preciso sobre aquilo que realmente te dá sentido. Pode ter sido um novo trabalho, um novo projeto, um novo amor, uma nova diretriz, um novo mapa de vida. Mas a nossa consciência, ela é cadenciada para o básico, para o seguro, para o conhecido, de tal forma que o milagre, a bênção, o extraordinário, aquilo que te leva para além do ordinário, pode ser visto com dúvida, com receio, com descrença, ou pode até mesmo não ser visto, não ser reconhecido, porque não existe na sua cartela de referências e classificação. Sabe aquele tapa-olho que colocam no cavalo, no burro? Então, todo mundo aqui tem um pouco disso também. E quando o universo vem para tirar, a gente se sente sobrecarregado, é overwhelming, é muito. Esse eclipse acontece em Virgem. E Virgem é o alquimista, é o extrator. Virgem quer tirar todas as peles, todas as máscaras, os rótulos, até chegar no estado puro, no estado perfeito, sem nenhuma adulteração. Essa é a perfeição que Virgem em equilíbrio busca. É um estado de pureza, não é um estado de perfeccionismo. Toda máscara é uma força que deforma o traço original. E todo medo te cria uma máscara para te proteger, para te garantir. Esse é um eclipse de nó do sul, ou seja, ele está indo buscar na nossa origem algo que precisa ser visto. E esse nó do sul, ele está estacionado
para entrar em movimento retrógrado. É a alma fazendo um movimento de volta para um desconhecido que é familiar. Pode ser, por exemplo, você se lembrar de um sonho de criança, um sonho puro, um sonho livre, que vinha da ousadia de acreditar em uma vida que ainda não havia se deformado. Um sonho onde as possibilidades pareciam possíveis. E era bom porque o seu coração se sentia vivo naquele sonho. Que sonho é esse? Que anseio é esse? O que é que você precisa assumir para você mesma na beleza da sua vulnerabilidade, da sua verdade? Aonde você ali consegue se perdoar por não ser perfeita, por não ter chegado em primeiro lugar lá naquela prova X, aonde você esperava chegar em primeiro lugar. Ou então você se perdoa por ter espinha na cara, por ter cedido quando deveria ter dito não, por ter engolido o que o seu coração te pedia para fazer, porque era arriscado demais, por ter se amortecido achando que isso te daria segurança, te daria maturidade. O quanto você precisa se perdoar por não ser perfeita, por não ser perfeito. E quem é que determina o que é perfeito? Quando Urano quadra Vênus nesse eclipse, ele é a revolução, a quebra, a voz do trovão que vem para te acordar, que não se interessa pelos seus medos, nem pelas suas dúvidas, nem por manter tudo em harmonia, porque sabe o tamanho que você tem, porque escuta aquilo que nem você escuta e pouco se interessa pelas desculpas que você se conta, atrás das quais você se esconde. Existe aqui uma força de libertação, de clareza, de abertura, tão absurdamente maravilhosa nesse eclipse. E para acessar tudo isso, você tem que fechar os olhos. Você tem que permitir que a sua pálpebra seja esse véu que te blinda do mundo lá fora e te abre para o mundo de dentro. Eu sei que todos os dias a gente vê o mundo e a gente se sente impotente. A gente vê as notícias e sente o quanto a gente não tem nenhum controle sobre nada. Mas não somos vítimas de uma realidade, somos seres que cocriam, somos seres que criam realidades. E se a sua se repete, é porque você ainda não percebeu que pode criar diferente, que existem outras possibilidades. Então, como você ainda não se deu conta disso, você continua criando a mesma de novo e de novo. E os dias acabam se tornando uma espécie de linha de produção da mesma realidade, dos mesmos pensamentos, das mesmas emoções, das mesmas escolhas. Sabe aquela música? Todo dia ela faz tudo sempre igual? Então, eu vou te falar algo muito valioso. A vida é um sistema de fluxo e não de manutenção. Eu vou repetir. A vida é um sistema de fluxo e não de manutenção. Existem dois pontos importantes nesse eclipse. 29 graus de Virgem, onde ele acontece, e 18 graus de Virgem, onde o nó do sul está estacionado. No dia 4 de outubro, Vênus chega a 18 graus de Virgem. Ela está vindo de uma abertura muito grande. Urano pegou essa Vênus que tinha tudo organizado nos seus valores, nos seus rituais, nos seus planejamentos e abriu ali uma outra linha temporal. Tudo que ela tinha organizado, relacionamentos, dinheiro, valores pessoais, amor próprio, tudo aqui entrou em xeque-mate. Todas as peças saíram do lugar. E é dessa abertura que ela chega no dia 4 de outubro, a 18 graus de Virgem, e vai receber tudo que esse nó do sul está vibrando, está tentando trazer e resgatar. Aqui a gente tem um resgate, um lembrar de algo muito precioso e importante, uma força motriz para o seu valor pessoal. Vênus também negocia, e aqui ela está se preparando para fazer isso. Ela primeiro se abre
tem todas as clarezas, faz os downloads, é atravessada por Urano pelo eclipse, e aí no dia 4 de outubro, tudo fica ainda mais claro sobre o que ela vai precisar fazer, negociar, harmonizar, porque quando ela chegar em casa, quando ela entrar em Libra, no dia 14 de outubro, ela vai abrir ali esse espaço com mais controle, com mais soberania, uma nova realidade de amor, dinheiro, parcerias, casamento, prazer, beleza. Aqui, ela vive o espaço do encontro, do novo, do belo, do outro como um elemento que enriquece. Aqui, ela se libertou de um monte de caca, de um monte de ideias e conceitos mentais, de julgamento, de ego. Aqui ela chega com mais soltura, mais leveza, com mais autonomia, com menos medo. Quando ela faz essa entrada, ela está em oposição a Netuno em Áries. Ela aceita o fato de abrir mão de uma identidade prévia, uma ideia de si mesmo que Netuno está ali dissolvendo. Não para que você se sinta perdido ou sem chão, mas para que você não limite o seu nascer para o novo com ideias viciadas sobre quem você é. E dia 18 de outubro ela chega a 5 graus de Libra, aonde o Mercúrio, regente desse eclipse, dessa lua nova e das últimas 2 lunações, aonde ele está ali na hora desse eclipse solar. Dia 18 é um dia de encontro, de clareza, de diálogo, de harmonia. Mas aqui ela está em trígono com Urano, ou seja, é intenso, inesperado, é ainda uma descoberta e uma surpresa. Mas aqui a energia sai do emocional e do físico e ganha contornos mentais mais claros, mais definidos. Aquilo que até então parecia sem forma e sem entendimento começa a ganhar forma e definição. A 29 graus de Virgem, esse eclipse acontece no último grau, antes de abrir para a parte de cima do zodíaco, para o nascimento, para o mundo lá fora, para o outro. Aqui existe o potencial de nascer para uma nova vida, uma nova realidade, com novos templates de relação, com pessoas, com dinheiro, com o próprio prazer de você estar vivo, exercer a sua verdade, a sua voz, as suas escolhas, não como afronta, não como rebelião, mas como um eixo pessoal, como um alinhamento íntimo com o que você carrega de mais verdadeiro, de mais gostoso, de mais profundo. Existe aqui uma energia de querer investir em uma nova vida, em novas possibilidades, em novas integrações. O fato de Mercúrio estar em Libra mostra a necessidade da alma em construir novas narrativas e roteiros de conexão. Claro que a gente se conecta com o mundo, mas Libra é sobre conexões mais próximas, mais íntimas. Não são também as conexões familiares, que já estavam ali quando a gente nasceu. Isso é Câncer. Em Libra, a gente está falando das conexões que a gente escolhe. Quem é que fica? Quem é que vai? Né? Aqui a gente está trabalhando por acordos que sejam justos, que sejam claros. Os próximos 6 meses de reverberação desse eclipse vão formatar uma nova identidade emocional. E essa é uma palavra muito forte, um termo muito forte, uma identidade emocional. Isso representa a presença com a qual você estabelece as suas relações e as suas trocas. Em Libra, existe troca. Aqui, relação de Tinder não vai se sustentar, não vai ter graça. Quem quiser insistir, pode insistir, mas não vai alimentar, não vai mais dar o mesmo prazer, a antecipação da dopamina de zapear de foto em foto. Pelo menos não para quem migrar para a nova linha temporal que surgiu, porque no final de todo o movimento cósmico, o que o ser humano tem é escolha. E às vezes ela vem da coragem, às vezes ela vem do medo, às vezes ela vem do amor à possibilidade, às vezes ela vem do apego ao conhecido. Não tem certo e errado,
tem o tempo de cada um. No eclipse, a gente tem também o marco do Iod, de Vênus em Virgem, com essa Vênus no ápex, em quincúncio com Plutão em Aquário e Netuno em Áries. Essa Vênus, regida por Mercúrio, que representa a comunicação, em Libra, e aqui um está na casa do outro, em mútua recepção, ela está se movimentando para além da zona de conforto dela, já que é um Iod, para ser aquilo que ela nunca foi, para falar o que ela nunca disse, para se colocar de uma nova maneira, expressando de verdade aquilo que ela quer, aquilo que ela sente, aquilo que ela deseja manifestar na sua vida, não como um capricho, mas como um ritual diário de uma nova vida, de uma nova realidade. Você pode sentir a necessidade de ter conversas mais abertas, mais francas, mais verdadeiras. E você também pode ser chamado a ouvir o que outras pessoas têm para te falar. Aqui, com a ativação de Netuno, pode ter coisas e planos que antes você queria demais, era aquilo mesmo. E de repente, isso perde o sentido, não é mais o que você quer. E com a ativação de Plutão, ele pode puxar lá do seu inconsciente, das suas águas primordiais, das suas emoções mais profundas, né? Já que ele está em sexto com Netuno, os seus desejos mais pulsantes, mais viscerais e inclusive mais controversos. Ao mesmo tempo, uma ativação desconfortável de Plutão com Netuno em Vênus pode despertar medos inconscientes, criar uma tensão interna de mais pânico, até uma certa paralisia, porque Vênus em Virgem, mesmo no eclipse, vai querer o organizado, o processo que tem o começo, meio e fim, maneira de se achar no meio do caos. E aqui a gente passa por um dilema entre ir em direção a um chamado novo ou manter os traços do antigo, trabalhar a serviço de um modelo seguro de vida ou arriscar algo completamente novo e sem nenhuma forma definida, sem certezas. Vamos lembrar que, além de tudo, Saturno está retrógrado em Peixes. Ainda que você se agarre em velhas formas, não vai funcionar. É tipo a boia que te segurava em alto mar, ela vai furar. A sensação que isso me dá é que a gente não está mais aqui para desenvolver modelo de sobrevivência. A alma está acordando para algo maior. Ela quer mais que isso. Ela quer mais do que só sobreviver. E sobreviver é um movimento solitário, é uma guerra pessoal, né? Então, existe perigo lá fora, eu preciso me organizar para sobreviver. Mas quando a alma vai além, quando ela expande, esse não é um movimento solitário. Ela está co-criando com o desconhecido. Ela não tem o controle de tudo porque ela forma uma parceria consciente com uma inteligência maior, uma inteligência divina que vai trabalhar com ela, que vai trazer o inesperado, tanto na parte da solução quanto na parte da possibilidade. Essa Vênus, ela quer esse novo, mas ela está aflita. Para quem tem um mapa com muita coisa em Touro, Leão, Escorpião e Aquário, isso pode ser mais desafiador. E aqui eu não estou falando só do Sol ou da Lua, eu estou falando de uma contagem que envolve todos os planetas do seu mapa. Para quem tem mais cardinal imutável, isso pode ser mais fácil, porque existe uma facilidade maior em começar coisas novas ou se adaptar a mudanças. Existe uma receptividade mais aberta, mais curiosa. Mas, não só em termos de relacionamento, essa Vênus também vai trazer quebras e novas alianças em acordos financeiros, em modelos econômicos, novas moedas e percepção de valor. Pode surgir, por exemplo, e essa ideia
me ocorreu agora, mas de repente também já existe, não sei. Um modelo de classificação de países em função de suas terras raras, seus minérios, a qualidade da sua água, das suas nascentes de água, né? Seu poderio militar e de tecnologia com cabeamento submerso em função de fronteiras oceânicas. E tudo isso virando um coeficiente que influencia o valor da moeda daquele país, o que daria para o mundo um novo arranjo econômico. Esse eclipse tem também uma energia de revelação muito forte daquilo que estava escondido, guardado. E tudo está acontecendo muito rápido. Questões humanitárias também podem surgir aqui com destaque, incluindo denúncias e uma realocação de massas. Logo em seguida, no dia 22, o Sol entra em Libra, enquanto Marte se prepara para entrar em quadratura perfeita com Plutão retrógrado no dia 24 de setembro de 2025, às 8 horas e 55 minutos, horário da manhã, em Brasília. E não bastasse a quadratura exata na força do eclipse, a Lua aqui também está conjunto em grau exato a Marte. Ou seja, a gente está falando de uma guerra com um estopim volátil, emocional, movido por forças também inconscientes, infantis, reativas, em busca de segurança e que evidenciam traumas antigos como raiz. É como uma dinamite que se acende no mundo e que vai explodir, sabe-se lá como. Um Plutão em trígono de grau exato com Urano retrógrado em Gêmeos, a gente tem um negócio que explode de repente. Essa bomba também pode ser uma declaração, uma informação que surge de forma inesperada no cenário mundial, e tanto quanto no nosso cenário particular. Então a gente não vai correr aqui para isso é bom ou isso é ruim. Vamos observar. No particular, pode ser também algo que chega de forma inesperada, como uma força que traz uma ruptura, uma quebra, que traz uma morte muito intensa, no sentido de mudar algo muito profundo e de uma maneira abrupta, mas que também pode ser bom, apesar dos desafios. Aqui, a gente também pode estar falando de pontos finais muito bem colocados. Só cuidado com acidentes, velocidade, esportes radicais, corridas e apostas desnecessárias. Para quem migrou de linha temporal, para quem se alinhou na nova possibilidade que o eclipse trouxe, né, nessa janela do lunar até o solar, esse trânsito pode trazer um boost de energia, uma vitalidade extra, uma gana de fazer acontecer e enfrentar o que for para aquilo dar certo. Para quem não se alinhou no novo, esse trânsito pode ser mais hard, pode ser mais difícil, mais complexo de lidar. Pode trazer para o corpo alguns medos, um certo colapso nervoso, uns breakdowns, porque também é uma forma do universo quebrar as resistências que você não conseguiu quebrar voluntariamente, né? E que te mantém ali no mesmo compasso. O universo agora está trabalhando a todo vapor pela evolução. E isso inclui fazer com que a gente lide de forma bem direta com as escolhas que a gente faz ou que deixa de fazer. E aqui você não tem tempo para se preparar. É você olhar para dentro e se perguntar: qual é a minha verdade? E vai. O mundo não vai te dar garantia. O mundo vai te dar possibilidades. E essa Vênus também está na fase de Morning Star, de estrela da manhã em Áries, até o dia 6 de janeiro de 2026. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal.
Ou seja, essa Vênus, ela tá bélica, ela tá focada em valores individuais e não só nos relacionamentos. Ela não quer se diminuir para caber no medo de ninguém, para caber na expectativa de ninguém, para fazer funcionar relações que não funcionam, para trabalhar por um dinheiro que não alimenta a alma. Quando essa Vênus entrou estrela da manhã, no dia 22 de março de 2025, a 2 graus e 39 minutos de Áries, ela inaugurou um novo momento para cada um ir em busca de um eixo pessoal. Mas foda, desculpa a palavra, mas é isso, seja foda. Ninguém mais tem tempo para perder com um monstro embaixo da cama, com um fantasma do passado. Essa Vênus vem para te ajudar a exorcizar velhas estruturas do eu, velhas crenças sobre si mesma. E no dia 15 de outubro, na fase minguante da lunação do eclipse, imersa em toda essa disruptura, né, porque despertar é extremamente caótico, ela vai chegar a 2 graus e 39 minutos de Libra, fazendo uma oposição exata ao grau onde ela entrou Morning Star em março de 2025. Aqui você tem um espelho. Essa é uma data de tensão, de ajuste, um checkpoint para ver se você está se colocando corretamente as suas energias e a sua luta no lugar certo. Quando você passa a lutar pelo outro mais do que você luta por você mesma, existe um descompasso para essa Vênus nesse momento. E nesse dia, ela vai colocar o dedo nessa ferida e criar uma confusão para quem estiver nesse caminho errado. Uma Vênus Morning Star em Áries, ela não admite fraqueza com tanta misericórdia, aconchego e afago na cabeça. Então é bom você saber o que você quer, você declarar, você fazer sua parte sem se sentir vítima ou refém de nada, muito menos da reação do outro. Quando Vênus trabalha dentro da própria soberania, ela não tem medo de amar, ela não tem medo de lutar por aquilo que ela quer, ela não tem medo de arriscar, porque no fim do dia, depois de todas as batalhas travadas, ela se tem, ela se recolhe nela mesma e ela pensa: que delícia, eu fui verdadeira, eu lutei por tudo aquilo que eu acreditava, eu não desperdicei o tempo porque eu tive medo, porque eu tive dúvida ou porque eu fui acordada. Nesse eclipse, Lilith em Escorpião está em sexto com o nó do sul e trígono com o nó do norte. A hora é de você colocar sua voz no mundo e também hora de se retirar dos lugares e das pessoas com as quais você não pertence, aonde você não pertence. E o seu silêncio também é poderoso. Lilith aqui vem te ensinar que você não precisa responder a tudo, interagir com tudo, dar satisfação de tudo, ser educada, polida e afável. Você pode e deve rodar a sua baiana, do jeito certo, alinhado, centrada na sua força e não no seu drama, centrada em um eixo emocional que não vai cada hora para um lado conforme o mundo acontece lá fora. Você sabe o que é? Você sabe o que você quer? Ou ainda que não tenha certeza do que você quer, você sabe o que você não quer. Então faça com que isso seja suficiente. Eu fiquei pensando aqui no exemplo de uma amiga maravilhosa que eu tenho e que durante essa janela do eclipse fez coisas que ela nunca imaginou que seria capaz de fazer sozinha, completamente fora da maneira como ela via a si mesma. De repente, todas as limitações que ela sempre alardeou que ela tinha desapareceram. E ela fez aquilo que antes parecia impossível. Ela resolveu sozinha o que parecia impossível. Naquele momento, nessa janela, ela foi outra mulher. E ela não percebeu isso. Ela não validou essa nova forma de ser, de poder pessoal, de autonomia, né? Não como alguém que resolveu um monte de perrengue, mas como uma nova possibilidade dela mesma, mais autônoma,
mais soberana, mais capaz. E a mente dela, então, a hora que ela termina de resolver tudo, volta no antigo padrão, sem ela perceber. No padrão do eu não consigo sozinha. Porque a nossa mente, ela é programada para funcionar no patamar. Por isso, grande parte das pessoas que ganham na loteria acabam perdendo tudo, porque elas sobem até aquele plano de abundância, mas a mente puxa de volta para o patamar de antes. A gente acha que está aqui para vencer no mundo. Não, a gente está aqui para vencer a própria mente, para vencer os códigos programados que a gente carrega. E aí, vencer no mundo é consequência, porque o mundo que você vive é o resultado da realidade que você cria com o que a sua mente projeta. Esse mundo lá fora, que todo mundo vê igual, é resultado da projeção de várias mentes alinhadas na mesma verdade. Ainda que seja para lutar contra isso. Por isso que eu sempre falo que existem dois tipos de guerreiro aqui. Existe aquele que luta por um mundo mais justo, o que é maravilhoso, né? Mas no próprio ato de lutar contra, ele valida justamente aquilo que ele quer mudar. E existe um outro tipo de guerreiro que trabalha para ajudar a criar um mundo novo, uma nova hipótese de realidade. Esse guerreiro, ele não vai lutar contra o mundo lá fora. Ele não vai tentar mudar nada. Ele vai trazer o novo. Ele vai criar portas do nada, pontes, ideias, frequências. Os primeiros são os que vivem na realidade. Os segundos são os que vivem fora da realidade, porque é onde eles precisam estar para fazer o que eles vieram fazer. Eles não usam óculos de poliana. Eles não negam o que existe lá fora. Se o outro está caminhando com um sapato velho que abre embaixo e corta o pé, tem aquele que vai lutar para reparar os sapatos da humanidade e tem aquele que veio criar um sapato novo, ou um pé mais forte, ou um novo tipo de caminhar. Ambos são igualmente necessários. E se você se sente nessa posição de ser um guerreiro para um mundo melhor, é muito importante você saber em qual desses dois tipos você se encaixa. No mapa desse eclipse, a gente tem também Marte em quadratura com Plutão. A brincadeira aqui realmente não é para criança, não é para os desatentos. Uma outra data que você pode olhar em busca de clarezas e chaves pessoais para esse eclipse, para entender o que é essa nova linha temporal que se abre, essa nova possibilidade que nasce. Você pode ver o que estava acontecendo na sua vida quando o nó do sul entrou a 29 graus de Virgem, que é o ponto do eclipse aqui da lua nova. Você pode olhar do dia 12 ao dia 24 de janeiro de 2025, com foco ainda mais preciso no dia 13 de janeiro, quando o Sol, aqui em Capricórnio, fez um trígono exato com Urano em Touro e com o nó do Sul em Virgem, fechando um grande trígono de terra. E você também pode olhar nos dias 19 de janeiro, quando o Sol, a 29 graus de Capricórnio, em trígono exato ao nó do Sul, já está ali em conjunção com Plutão. E o dia da conjunção exata, Sol com Plutão, no dia 21 de janeiro, ambos em trígono com o nó do Sul. Aqui, depois desse setembro, de duas lunações em Virgem, eclipses, o mundo passa por um reformatar-se. Mas para nós, o mais importante é não buscar nada lá fora, é buscar dentro, é fechando os olhos, naquilo que você enxerga por dentro das suas pálpebras. Quem é que vive ali? Qual é a voz? Qual é o sonho? Qual é a palavra? Qual é a vontade? Qual é o caminho? Não adianta a vida te mostrar, você tem que seguir, você tem que dar o passo. Outro dia eu estava com uma amiga e ela me disse algo tão maravilhoso. Ela me disse: eu te vi com uma chave na mão
e você girou essa chave no ar e de repente eu vi a fechadura. A fechadura não estava ali, mas quando você virou a chave ela surgiu e só então surgiu a porta. Eu achei isso tão fenomenal, porque às vezes tudo que a gente tem é uma chave e a gente não tem a menor ideia do que fazer com ela. Cadê a porta? Mas quando a gente confia na chave, ela revela. Então eu te pergunto, qual é a sua chave? Qual é a sua verdade? Por mais clichê que essa expressão possa ter se tornado, a sua verdade, né? E quando algo fica clichê, muitas vezes se deforma. Mas se você for além do quão banal esse termo possa ter ficado, o que você vai encontrar ali é extremamente poderoso. É a sua verdade. Uma verdade que não existe para agradar, que não existe para obedecer, que não existe para te proteger. Qual é a sua verdade? Em termos de mundo, a gente tem essa dança das cadeiras em novas parcerias, um alinhamento em interesses comuns, novas perspectivas para o sistema financeiro, tanto a nível mundial quanto em nichos menores. Nos próximos 6 meses, a gente pode ter o surgimento de novas tecnologias para a saúde, novas promessas de curas miraculosas, desafiando estruturas e limitações pré-estabelecidas. Vamos lembrar que esse eclipse acontece em oposição a Saturno retrógrado em Peixes. Aqui existe um sacrifício, o sacrifício de uma realidade que se desintegra diante dos seus olhos, incluindo o que você buscava como segurança, como você sustentava a ideia de você mesmo, os sonhos antigos que mobilizavam a sua vontade. Tudo aqui se desfaz em nome do novo. Por mais que você resista, por mais que você esperneie, né, tudo está se mobilizando em função daquilo que surge por essa janela que os eclipses trouxeram, nesse tempo fora do tempo, nessa mágica, nessa hipótese, nessa possibilidade. Volta para casa.